Fala galera, beleza? Bem-vindos para a nossa próxima aula aí de conversão de energia, né? A gente vai continuar então com nossas máquinas de corrente contínua, certo? Na aula passada a gente fez uma introduçãozinha, falou de torque, de tensão induzida e tudo mais. Hoje a gente vai começar de fato as máquinas, então a gente vai falar da curva de magnetização, da classificação das máquinas de corrente contínua, né? Vou mostrar uns gráficozinhos e tudo mais. E também, que eu esqueci de colocar aqui, o gerador CC com excitação paralela. Bem, então, primeiro, né, vamos falar da nossa curva de magnetização. Né? Então, se a gente lembrar lá dos nossos circuitos magnéticos, né, a gente consegue dar uma avaliada aqui na nossa máquina. Né? Então, aqui ele chama, né, tem essa nomenclatura que eu acho que segue o do 100, mas vai ficar, mesmo com letras diferentes, acho que vai dar para entender bem, não vai ficar tão confuso na hora que chegar mais para frente. A gente tem então a excitação do enrolamento de campo aqui, que é esse FP, que aqui é por polo, né? Que é aquela força que a gente via antes. E a relutância, né? A gente consegue relacionar com o fluxo. Todo mundo lembra disso daqui. Bem, se a gente considerar a máquina mais simples que a gente viu lá, que eu tenho uma máquina DC só aqui com esse polo, só com o norte e o sul, sem vários polos aqui e tudo mais, eu posso pensar no fluxo fazendo esse caminho aqui, né? Aqui tem os lugares que ele passaria, mas basicamente, né, ele vai cortar a parte magnética, o ar, uma parte aqui do rotor, a parte de dentro, a parte de fora, e entra de novo. E a gente teria um circuitinho aqui. Mas calma, tem um monte de coisa, mas vai simplificar. Então a gente poderia calcular aqui o fluxo, certo? Dessa forma. Igual a gente sempre fez com circuito magnético. Bem, só que para baixos valores de fluxo, né, a gente pode considerar que o material magnético tem aquela permeabilidade infinita que a gente fala. Ou seja, que o principal cara aqui que vai mandar é a relutância do entreferro. Isso faz sentido, né? Porque geralmente essas máquinas que a gente constrói são com materiais que tem um material bom. A gente quer um projeto que seja bem feito. Então o entreferro vai ser sempre pequeno, mas ainda assim ele vai ser o cara que vai mandar mais aqui no meu circuito magnético. Né? E essa relutância é constante. Certo? Então eu teria essa relação aqui entre o fluxo e aquela força lá, ou entre a tensão de armadura, né, e a corrente de campo, como a gente vai mostrar, ela é linear, se eu fosse seguir isso daqui. Ou seja, teria uma reta, certo? Se a gente tivesse aquela curva de magnetização, né, que ele está falando que seria uma reta. Mas, quando a gente começa a elevar o fluxo, né, a gente sabe que não vai ser só a relutância do gap que vai influenciar. A gente viu isso também lá nas curvas de magnetização do circuito magnético, ou seja, eu não tenho mais aquela reta aqui entre o meu fluxo e a força, ou entre B e H, ou entre tensão e corrente, depende do gráfico, ele sempre quer dizer a mesma coisa, só tem que levar em conta quais são as unidades que você está colocando no eixo. Então, o que eu começo a ter? Eu começo a ter o que a gente já viu da saturação. Acontece a mesma coisa nas máquinas, não tem o que fazer. É um circuito magnético, conforme eu começo a aumentar o fluxo, eu não vou ter mais dipolo para alinhar, eu vou saturar. É a mesma coisa. Então, né, eu vou chegar numa curva de magnetização que é basicamente desse tipo aqui. Só que, quando a gente está tratando de máquinas elétricas, a gente está mais interessado nessa característica da tensão de armadura por corrente de campo, ou seja, como é que a magnetização da máquina vai influenciar na tensão que eu tenho na armadura. É isso que está mais interessado para a gente aqui nesses casos. E vai ser assim tanto para essas máquinas quanto para as máquinas que a gente vê em conversão 2. Okay? E é bom lembrar que essa curva aqui de magnetização ela depende da velocidade, né? Porque a gente viu lá que o meu EA depende da minha velocidade mecânica, a gente viu na aula passada. Então, se eu sei que o meu EA, que minha tensão de armadura depende da minha velocidade, se eu sei, por exemplo, que a minha velocidade eu tenho uma certa curva para essa velocidade aqui,
WM, e eu quero achar a curva para um WM dividido por 2, o que eu posso fazer é simplesmente vir aqui e dividir todo mundo por 2, como se fosse uma regra de 3 mesmo. E aí eu teria a curva de magnetização para outra velocidade. Inclusive a gente vai usar isso, vocês vão precisar disso para a tarefa dessa aula. Então, até aqui foi só um outro jeito de mostrar que a gente vai ter a curva de magnetização igual a gente tinha antes, só que agora a gente vai relacionar ela com tensão na armadura pela corrente de campo, ou seja, que está causando a excitação da minha máquina com a tensão que eu vou ter lá na minha armadura. Bem, beleza. Como que eu posso ligar a minha máquina? Quais são os tipos de que eu posso ligar? Eu posso ligar ela paralela, né? Mas não um paralelo ligado direto, eu posso ligar ela de uma maneira independente aqui, que eu tenho uma parte aqui e uma parte aqui. Eu posso ligar ela série, então eu só alimento aqui. Eu posso ligar ela em paralelo, que eu alimento aqui e tenho aqui, né? Aqui, de novo, independente, né? Porque eu tenho esses caras aqui de um lado e esses caras aqui separado. Eu alimento aqui e alimento aqui. E a gente tem os compostos que a gente chama, né? Aqui tem o curto e aqui tem o longo, mas além disso, eu ainda posso olhar, né, nesse cara aqui, se esse enrolamento tem a mesma polaridade desse, ou se esse tem a mesma polaridade desse. Eu falei um pouco de polaridade lá na aula de transformador, né? Mas o que a gente tem que pensar aqui é o quê? Nesse caso, como eu estou ligando separado, eu posso ver como é que o campo vai funcionar e não tem problema. Aqui, nesses dois casos, eu estou ligando junto com a armadura, eu tenho que garantir que a polaridade desses enrolamentos estão de acordo com o meu enrolamento de armadura, para eu não ter um campo que se opõe à minha armadura, já que eles estão juntos. Aqui, além disso, eu tenho que ver se esses caras também estão juntos ou não, porque daí eu posso ter um composto aditivo, que os dois trabalham juntos, ou um subtrativo, onde um enrolamento vai trabalhar junto com a armadura e o outro contra. Ah, professor, mas por que eu vou querer que um desses caras trabalhe contra? Porque dependendo do que eu for fazer, me interessa ter uma curva tipo essa daqui, que é exatamente nesse caso, onde eu tenho um cara trabalhando com o outro. A gente vai ver isso melhor nas outras aulas, mas esse aqui é esse caso. Por quê? Porque aqui, ó, nesses outros casos aqui que a gente tem para parte composta, a gente vai ver melhor depois, eu tenho coisas que chegam perto de uma tensão constante, né? Então eu posso variar aqui a minha corrente da carga, né? Que é a corrente de armadura, e eu vejo a minha tensão terminal variar pouco aqui, certo? Então isso aqui é interessante se eu quiser um cara que me dê uma tensão constante. Agora aqui é o contrário. Eu vejo a minha tensão terminal variar bastante, mas a corrente da minha carga varia pouco. Então, dependendo da característica que eu quero na minha carga, a ligação da minha máquina vai ser diferente. E não só a característica, mas também depende do que eu tenho disponível. Eu vou conseguir ligar com fontes diferentes, eu vou ter como acessar melhor esses enrolamentos. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta quando a gente vai montar um projetinho de um gerador CC. Ok? Mas vai ficar tudo mais claro. O que é importante aqui é que essa daqui é a curva pro gerador, né? Porque a gente está falando de tensão por corrente. Mas a gente também pode ter as curvas do motor, que relacionam a velocidade com o torque. Eu quero saber se eu estou lá usando a força do motor, quanto de torque meu trabalho usa, qual velocidade ele vai ter, ou o contrário. E aí também, dependendo das ligações que eu tiver, eu posso ter vários tipos de curva, mas a gente vai falar de cada uma delas certinho. Bem, então isso aqui foi só para mostrar que dependendo da ligação que eu tiver, eu posso ter várias saídas diferentes, ok? Agora a gente vai ver a primeira, que é a excitação independente, ok? Na verdade a gente vai ver ela mais para frente, aqui eu ainda vou falar um pouco de cada um. Então qual que é a ideia? O independente eu tenho um circuito de campo separado do circuito de armadura. Então eu alimento aqui com uma fonte CC e alimento aqui com outra fonte CC se for motor, né? Ou se for gerador eu tiro aqui minha tensão contínua. Só isso. Quando é shunt ou quando é paralelo, eu tenho só um lugar para pôr, né? Igual eu discuti lá, e a minha armadura está em paralelo com o meu campo. Quando é em série, o meu campo série está junto com a minha armadura. Não sei se vocês vão ter contato com isso, mas esses enrolamentos costumam ser diferentes, né? Não são os mesmos, inclusive, porque se a gente parar para pensar, esse cara aqui não está tendo que aguentar toda a corrente de armadura, mas ele tem uma tensão maior.
Esse cara aqui vai ter uma tensão menor, mas ele tem que aguentar a corrente de armadura porque vai passar por ele. Então, dependendo dessa ligação que a gente for fazer, se for uma máquina que pode ter várias ligações diferentes, que o projeto dela já não foi feita para um tipo de ligação, a gente vai ter acesso separadamente a esses caras e aí a gente tem que ir conectando de acordo com o que a gente quer. Porque se eu ligar o enrolamento paralelo em série com a minha armadura, ele vai explodir, ele não vai aguentar a corrente. Então, cada um desses enrolamentos costumam ser diferentes um dos outros. Aqui eu posso ter uma composta, né, que foi aquilo lá que eu falei. Geralmente a gente liga desse jeito aqui a composta, embora eu tenha mostrado lá outra pra vocês, né, porque esse cara geralmente vai pegar a corrente de armadura e esse cara só a tensão. Isso aqui é o mais comum. E aí aqui a gente tem aquelas duas opções que eu falei, né. Você pode ligar esse cara junto com esse ou não. E aí, isso aí vai te ditar qual a curva que você vai ter. Bem, isso daqui são as curvas características que a gente tem para gerador desses caras, né? A gente vai ver nessa aula essas duas, incitação independente e paralela. Então a gente vai ver por que fica assim e por que fica assim. A gente teria na série esse cara aqui. E na composta depende do jeito que a gente está ligando, né? Que foi aquilo que eu estava discutindo. Mas os mais comuns são esse cara aqui, o flat compound e o differential compound. Bem, e se eu for olhar motor, é aquela lá que eu tinha mostrado, né? A gente pode ter o composto subtrativo aqui, o aditivo aqui, o shunt, né? Junto com o independente aqui, e o série, que tem essa característica. Inclusive, quando a gente for discutir o série, isso daqui é bem interessante, porque se vocês repararem aqui, o série tende a acelerar muito em casos que eu não tenho muito torque. Então é um motor que a gente tem que tomar cuidado. Bem, então aqui foi só para ilustrar e mostrar para vocês como é que seriam essas curvas. A partir de agora a gente vai realmente olhar para cada uma com detalhes e entender por que fica assim, partindo da nossa curva com a carga lá e dos nossos modelos e da curva de magnetização, que é o que a gente tem. Beleza? Então, primeiro, gerador CC com estação independente. Então, aquela nossa máquina CC, né? Então, ó, por enquanto, a gente vai esquecer a parte de motor. A gente vai sempre partir do princípio que tem alguma coisa acionando o nosso eixo, ok? E aí a gente vai pegar a tensão e a corrente lá na saída da armadura. Então, ó, eu teria lá ela sendo acionada, por exemplo, pela minha turbina, né? Com uma velocidade constante, e eu vou usar os meus terminais da armadura para conectar com uma carga, que é onde a gente vai pegar a tensão e corrente. E para geradores, né, como eu já estava mostrando até agora, a gente precisa saber como que vai funcionar essa variação da tensão em função da corrente da carga, que é o que a gente chama da regulação de tensão. Que é para a gente não ter surpresa e saber como é que cada um desses caras vão trabalhar, dependendo da carga que eu tenho conectado. Isso é importante, já que eu estou trabalhando com uma máquina elétrica e não uma fonte que vai me dar um negócio sempre constante. Então, como eu tinha discutido também, no gerador CC, eu tenho uma fonte separada conectada ao meu circuito de campo. Então é isso aqui, né? Eu teria um cara conectado aqui e eu ligo a minha carga aqui. E agora, né, que a gente já está com o modelinho um pouco mais completo, vamos olhar aqui o que a gente tem, né? A gente tem, olhando aqui primeiro, a resistência do enrolamento do campo, né, que já é da máquina. Aqui a gente tem uma resistência que a gente usa, por exemplo, para variar a corrente de campo, né, se essa minha tensão aqui for fixa. Mas dependendo de como você for fazer esse controle, você pode variar a corrente de campo diretamente, sem uma resistência aqui. Vai depender do que você tem, né? E aí aqui ele chama de RF a soma dessas duas resistências. E as duas resistências que a gente tem aqui é a resistência de armadura, né? Porque afinal de contas a armadura tem um enrolamento. E a resistência da carga. Que a gente vai conectar uma carga elétrica ali, a gente pode, por exemplo, representar ela como uma resistência, já que a gente está trabalhando em CC. E, né, já que a gente está falando geralmente aqui em regime permanente, a gente não precisa levar em conta a indutância, porque é corrente contínua. Okay? Bem, então se a gente considerar aquele circuito, né, e a gente olhar aqui, a gente consegue tirar algumas equaçõezinhas de circuitos. Né? Primeiro que a tensão lá vai ser R vezes I, né? Também que a tensão da armadura aqui é esse cara aqui, né? É essa tensão e essa queda de tensão, né? Também circuitos, certo? Isso daqui veio daquela outra aula, da aula passada, né? Que a gente viu lá a tensão de armadura pela
constante da máquina, que só depende da parte construtiva, o fluxo e a velocidade. E por último, aquela tensão terminal que eu posso falar ela em função da carga, que é a resistência da carga vezes a corrente de armadura, né? Porque se eu tenho o R e o I aqui, eu sei qual é a tensão em cima dele. Bem, então com isso, a gente pode escrever como é que ficaria o meu VT, então, conforme eu aumento o IA. Só com isso daqui. Então, ó, se eu tenho aqui ele partindo do EA, né, que seria no caso do IAC0 aqui nessa equação, eu sei que ela vai caindo conforme eu aumento o meu IA, por causa da queda de tensão em cima dessa resistência aqui. É bem simples de ver que é isso aqui que acontece com a minha curva. Né? Mas isso aqui a gente está considerando que essa corrente de carga não vai afetar o fluxo. Porque a gente está falando que o fluxo está vindo só daqui. É isso que a gente está falando. Okay? Então, como é isso aqui que acontece, a gente tem, por mais que aqui tenha uma queda, a gente tem uma queda pequena na real. Se a gente olhar comparado, inclusive, com outros caras, né, a gente poderia ver que essa queda de tensão que eu estou vendo nesse cara é muito menor do que em outros tipos de geradores. Vai ficar mais claro quando a gente comparar com outros no final dessas aulas de geradores. Bem, e como é que eu faria para achar o ponto que eu estou trabalhando, né? Eu posso usar aquela reta da minha carga, né? Que eu sei a minha outra equação, né? Que é esse cara aqui. Eu consigo traçar uma reta. Com essa reta eu vejo onde é que corta. E ali é o ponto de operação que eu vou ter. Mas, de novo, isso daqui é considerando que eu vou ter essa queda de tensão aqui, mas que essa minha corrente não vai influenciar no fluxo dentro da máquina, causado pelo meu enrolamento de campo. Mas isso é verdade? A minha corrente de carga não vai afetar o fluxo? Ela afeta. E a gente vai ver o que acontece. Então o que acontece, né? Eu tenho lá o meu campo gerando aqui o campo nos meus polos e a minha máquina. Só que a minha armadura tem um enrolamento. E quando passa tensão aqui, ela vai gerar um campo que vai atrapalhar o campo que a armadura ia pegar ali no polo. Ele vai atrapalhar. Ele gera uma reação, certo? Reação de armadura, inclusive, é o nome que a gente dá. Então o que acontece? Quando ele está passando aqui, o que a gente vê é uma diminuição aqui no campo efetivo. Ele dá uma desmagnetizada na máquina, sempre que ele passa pelo polo. Tipo, ele vai sempre estar ocorrendo, mas quando ele passa pelo polo é quando ele fica mais forte. Ele dá uma baixada. E além disso, ele também desloca aquela nossa zona neutra. Lembra aquele ponto aqui? Aquele fluxo que eu vou ter aqui também vai deslocar aquele ponto onde eu fazia a comutação para não ter faísca e ter o meu potencial zero. Porque lembra que a máquina CC eu preciso do comutador, né? Para ficar sempre chaveando, para que eu sempre tenha positivo de um lado e negativo do outro. Porque senão eu ia pegar a corrente alternada. Então, a minha reação de armadura, além de desmagnetizar a máquina, atrapalha também nisso. Aqui tem essa discussão basicamente que eu estou falando aqui. E o que a gente faz? Né? A gente tem que considerar ela quando a gente vai fazer a nossa reação de armadura. Então, na verdade, se a gente considerar o nosso delta VRA aqui, que é o que ele chama dessa reação de armadura, RA, na verdade eu vou ter uma queda maior na minha regulação. Ainda assim é uma máquina que tem uma boa regulação, a tensão é boa, principalmente mais no começo ali da curva, mas eu tenho uma queda maior ali nesse cara. E aí ele fala aqui então que o efeito líquido dessa reação de armadura pode ser olhado em função da corrente de campo, né? Porque a minha corrente de campo, então, na verdade, seria a minha corrente de campo menos a corrente de campo causada pela reação de armadura, né? Que é a reação de armadura que já está traduzida como uma corrente desmagnetizante. Ou seja, se antes eu estava nesse ponto aqui, que seria o certo, né? Na verdade, quando eu levo em conta que eu vou diminuir a minha corrente de campo, por causa da reação de armadura, eu tenho que andar para trás na minha curva de magnetização, então eu não vou ter o mesmo ponto de operação que eu teria se eu não considerasse ela. E como que a gente resolve isso daqui, né? Como que a gente resolve principalmente em máquina de grande porte? A gente faz o que a gente chama de enrolamento compensador, que vai exatamente aqui
nessa ranhura aqui da superfície que eu tenho nos meus polos. Então o que acontece? Aqui fica melhor de ver. Se eu tenho os polos e eu tenho a minha armadura, eu uso esses caras aqui como compensador. E eles são conectados em série com o enrolamento de armadura. Por quê? Porque o que eu quero é que esse cara aqui atrapalhe a reação de armadura. Ou seja, eu preciso da mesma corrente passando lá para que, se eu enrolar ele dessa forma, ele tente anular a ação da própria corrente de armadura. Ou seja, a gente vai ter ainda uma pequena queda, porque não tem muito o que fazer, vai ter a reação. Porque lembrando, né? Reação de armadura, a minha armadura vai ter um pouco de corrente, ela vai gerar um fluxo que vai atrapalhar o meu polo a gerar o campo ali que ele vai ver. Quando eu coloco esse cara enrolado, com a mesma corrente, só que enrolado no sentido contrário, ele vai dar uma diminuída nesse cara. Só que ele não está diretamente na armadura, então não vai ser 100% de redução, mas ajuda muito. Ok? E qual que é o outro problema que eu tinha falado? É aquela zona neutra, né? Além disso que eu falei, né? Que a gente lembra lá do comutador, que ele tem que trocar, né? Essas aqui são as escovinhas que fazem contato. Ele tenta trocar entre os polos, porque aqui eu tenho menos campo induzido, ou teria zero, né? Se fosse o caso perfeito. Então não tem corrente, eu comuto sem corrente, eu não tenho problema nenhum para a máquina. Não gera faísca, não gera nada. Só que, além daquela reação da armadura, né? Atrapalhar o fluxo, igual eu já mostrei antes, a gente ainda tem que levar em conta que nesse caso aqui, a tensão está trabalhando como alternada, a gente tem uma indutância no condutor. Né? Tem um L lá. E que isso faz o que com a corrente? O indutor atrasa a corrente. Então o que a gente tem, né? A gente teria isso daqui no caso ideal, né? E aí nesse ponto do meio aqui eu faria a comutação para sempre pegar positivo ou sempre pegar negativo, né? Dependendo do fio que eu estou olhando. Na verdade, o que a gente tem é isso daqui. Então, na hora que ele vai fazer a comutação, ele ainda tem uma corrente. Então, se ele for fazer a comutação mais para lá ou mais para cá, né? Você tem que fazer isso certinho. Ele ainda vai ter uma tensão e uma corrente. Então, quando eu tento comutar, vai ter uma faísca. Vai ter uma conexão ali que vai ter que arrumar o potencial na hora. Então, isso aqui é ruim para a máquina. E como que a gente resolve isso? Né? A gente também resolve isso com outro enrolamento, que é o que a gente chama de interpolo. Então o que a gente faz a gente coloca aqui um mini polozinho pequenininho mesmo ali perto da zona neutra, que vai ficar entre os polos, né? Mas sem ser muito grande, até para não gastar tanto material e tudo mais. E aí a gente passa um enrolamento por ele também com a corrente de armadura, certo? Porque é ela que eu vou estar comutando. E aí o que acontece? Na hora que eu for comutar, esse interpolo vai estar com uma corrente que vai estar contra o fluxo da minha armadura, ele vai deslocar de volta para a zona neutra. Então a gente usa a própria corrente de armadura tanto para compensar aqui no interpolo essa zona neutra que fica defasada, quanto aquele efeito da reação de armadura, né, que a gente viu que abaixa aqui. Então a gente precisa desse enrolamento de compensação, que usa a armadura, e o interpolo, que também usa a corrente de armadura para fazer essa compensação. Aqui tem um desenho mais bonitinho, né? Então, se eu tivesse aqui as escovas, eu tenho aqui os interpolos, que vem a corrente de armadura também. E aí isso daqui facilita pra gente a comutação. Inclusive em máquinas onde essa zona neutra não está muito bem feita, é fácil de ver faísca, mas é muito fácil mesmo. Porque você está rodando em alta velocidade, você está tendo contato, você está tendo muita comutação e tem muita tensão em corrente induzida, então vai ter faíscamento. E como a gente sabe, além disso gastar a nossa escova, a gente tem problema de que isso pode pegar fogo em alguma coisa, dependendo do processo que eu estiver fazendo. Então essa parte tem que estar sempre bem feita. Beleza? Então, o sério é basicamente isso daqui. É saber que eu tenho aquela curva de magnetização, que eu posso utilizar a reta da carga para achar o ponto que eu estou operando, né? E se eu for considerar esse efeito da reação de armadura, eu tenho que considerar esse delta a mais que eu teria aqui na queda, ok? Beleza. Então, a gente fecha aquela. Agora vamos falar da segunda máquina de hoje, que é a estação paralela. Na estação paralela, como o nome diz, né, a gente tem então aqui a ligação junta.
desses caras em paralelo com a mesma tensão. Mas, professor, nesse caso, como que eu vou ter campo se eu estou trabalhando com gerador? Porque no gerador eu vou pegar, né, a tensão e a corrente que eu não vou dar para a máquina. Eu só vou estar rodando esse cara aqui, só que não tem nada aqui conectado. Como que eu faço isso? Aqui a gente depende dessa polaridade que eu falei que tem que estar correta aqui, né? E depende do que a gente chama do magnetismo residual da máquina. Por quê? Vocês lembram que sempre que a gente olhava aquela curva de magnetização, ela nunca partia do zero. Ela sempre tem uma magnetização residual que a gente viu lá da esterese, né? Porque eu vou fazer os dipolos, ele sempre tem aquele atraso, então ela nunca vai e volta pelo mesmo lugar. Eu sempre tenho aquela esterese, que é o que causa esse deslocamento na minha curva de magnetização, porque eu tenho uma magnetização residual. Então o que acontece nessa máquina aqui? Como que a gente constrói nossa curva de magnetização dessa máquina aqui e sabe o ponto que ela vai operar? Eu vou explicar aqui primeiro e depois eu falo ali também na curva. Mas basicamente o que vocês têm que pensar é, eu vou ter o magnetismo residual, certo? Que está aqui no EA. Como principalmente nesse começo eu quase não vou ter nada aqui de corrente, eu vou ter esse EA, eu posso considerar que esse EA está aqui, certo? Essa tensão de armadura está aqui onde seria o VT. Ou seja, ela também está aqui. Então se eu tenho uma tensão aqui, mesmo que pequena, e ela está em cima do meu enrolamento, esse meu enrolamento vai gerar uma corrente de campo. E se ele gera uma corrente de campo e a minha máquina está rodando, então o que eu vou ter é mais tensão induzida. E se eu vou ter mais tensão induzida, como ela está em paralelo, eu vou ter mais tensão em cima do campo. Se eu tenho mais tensão em cima do campo, eu tenho mais corrente de campo, mais corrente de campo, mais tensão induzida, mais tensão induzida, mais corrente de campo. Então eu fico nessa retroalimentação, que é o que está aqui, né? Então eu tenho aquele A, ele vai me dar uma reta de campo aqui. Eu sei o EA, uma reta de campo. EA, campo. EA, campo. Então eu fico nisso até que chega nesse ponto de operação aqui. Que vai depender, obviamente, né, se a gente fizer o equacionamento aqui do circuito, dos valores dessas resistências. Certo? Então a gente depende disso daqui. E aqui é só essa explicação que eu dei. Só que com outras palavras para ficar mais fácil de ler também depois. Então o que vai acontecer é basicamente isso. Então a repetição desse processo que eu falei vai tornar essa tensão de armadura cada vez maior e a corrente de campo cada vez maior até chegar naquele ponto. E esse ponto de equilíbrio depende da resistência total do circuito de campo, que é aqui, né, a soma, se eu tiver uma de controle ali é de controle, ou esse cara aqui que é a de campo shunt, ou campo paralelo. Então sempre vai depender desse RF e F. Lembrando que, né, se aqui é IF e eu tenho R, eu consigo construir a reta também, né? Que é reta, uma resistência fácil de fazer. Bem, então vamos falar agora então dessa variação dessa resistência. Porque é ela que vai mudar o ponto de operação, como eu falei, né? Então, por exemplo, se eu tinha esse ponto aqui para essa resistência, se eu mudar esse valor de resistência, eu vou mudar a inclinação da minha reta, certo? Mudando a inclinação da reta, eu mudo o ponto. E a gente chega num ponto aqui que a gente chama de resistência crítica. Que é uma resistência que ela é tão grande quanto a parte linear da minha curva de magnetização. Porque se a gente olhar, né, aqui está um pouco poluído, mas talvez aqui dê para ver melhor. Né? Lembra que a nossa curva de magnetização tem uma parte que ela é mais linear, né, que seria aqui, e depois ela começa a saturar. Aqui nem tem tanta parte linear, mas tem uma parte mais linear, depois ela começa a saturar. Essa parte linear aqui é onde a gente traça essa curva com a resistência crítica de campo, ou seja, é o máximo que eu vou conseguir mexer no meu campo se eu for usar aquela resistência de controle, né, que a gente costuma ter nesse caso. É o máximo que eu vou poder ter de resistência de campo total ali, sem atrapalhar o funcionamento da minha máquina, que daí ela vai trabalhar nesse ponto. Ok? Bem, então, para esse cara funcionar, ele precisa de 3 coisas. Tem que ter o magnetismo residual, o fluxo da corrente de campo tem que ser aditivo em relação a esse magnetismo, né? Porque se tiver ao contrário, se eu tiver uma corrente uma tensão de armadura e ele alimentar um fluxo que é ao contrário desse meu magnetismo,
eles não vão se retroalimentar, né? O meu magnetismo residual vai, inclusive, até abaixar um pouco. E a resistência daquele meu circuito de campo tem que ser menor que a resistência crítica para que eu tenha um ponto de operação aqui, né? Porque para cá, a curva de magnetização não vai se retroalimentar também. Então é basicamente isso que a gente precisa. Então, de novo, né? A gente teria aqui a curva de magnetização e vamos ver esse exercíciozinho aqui, então. Né? Ele dá aqui os dados do nosso gerador, fala da corrente, e aí ele pede qual é o valor máximo da tensão gerada, né? Ele dá o valor desses caras aqui, esse RA, o RFW e tudo mais. Então qual é o valor máximo, né, nesse cara? Como que a gente faz isso? A gente faz isso com a curvinha igual a gente viu lá. O máximo vai ser com a menor resistência que eu tiver, certo? Então a menor resistência que eu tiver aqui seria esse cara igual a 0 e 80 aqui. Ou seja, eu traço uma curva para resistência igual a 80. Então eu venho aqui, né, faço a inclinação que daria para 80, né? Eu tenho tensão e tenho corrente. V igual a RI, por isso que eu estou falando que é fácil de traçar essas curvas, porque é literalmente só V igual a RI. Se você não lembrar, é só, por exemplo, pegar o ponto 0 e pegar qualquer outro ponto aqui e depois traçar a reta. A gente traça e vê onde está o ponto. E aqui bateu com 111 volts, ou seja, a tensão máxima que eu poderia ter, que é o caso em que que a minha resistência de controle de campo é 0, é 111 volts. Aí agora ele pede qual é o valor da resistência de controle do circuito para que eu tenha uma tensão nominal de 100. Ou seja, ele quer esse ponto. Então eu pego esse ponto, traço para cá, certo? E vejo qual que é a resistência que ele vai me dar. E aí que obviamente ele ainda está trabalhando, falando que o meu RA é desprezível, né? Que eu não vou ter queda aqui, porque não tem máquina, não tem carga. Como não tem carga aqui, a máquina não fala nada de carga, né? Tá aberto. Como tá aberto, essa corrente aqui é praticamente nula. Então eu vou ter só essa geração aqui de tensão e a corrente de campo. Geração de tensão e corrente de campo. Mas essa corrente aqui vai ser praticamente zero. Então por isso que a gente ignora a queda em RA e a gente fala que a tensão terminal, que é o que a gente vai olhar no gerador, é igual à tensão de armadura. Então a gente pode usar de novo essa curva, traça a reta aqui que passa em 100 e ver qual é o valor de resistência. Se você olhar esse valor de resistência, né, 100 volts, 1 ampere, então 100 por 1 dá 100 ohms, só que 100 ohms é a soma da resistência de controle com a resistência de campo, do meu enrolamento de campo. Então eu preciso subtrair os 80 dele, que é fixo. Então eu chego em 20. Também bem tranquilo. E a última coisa que ele pede é aquela resistência crítica que a gente falou. De novo, mesma coisa, solução gráfica. Eu chego aqui, traço a minha reta crítica, escolho algum ponto aqui para eu ver onde que estão os dados para eu tirar o valor da resistência, né? Por exemplo, ele pegou aqui de 85 volts. 85 volts é meio ampere, então o R é V dividido por I, dá 170 volts. Só que eu tenho que subtrair os 80, então o máximo que eu poderia ter de resistência de controle para baixar minha corrente de campo seria 90 ohms. Acima disso daqui, a máquina ia perder a excitação e ia parar de gerar tensão. Ok? Beleza. Então isso daqui é a parte da magnetização dela. Agora vamos olhar para a regulação de tensão, igual a gente fez lá para a nossa amiga série, né? Lembra que a série foi bem simples de fazer, que era esse cara aqui, certo? Curva de regulação é como é que a tensão se comporta em relação à corrente. Eu vou falar isso várias vezes porque isso é importante. No gerador interessa pra gente a relação entre a tensão terminal, que é a tensão que eu vou ter lá nos meus terminais, com a corrente da carga, que é a corrente de armadura. Enquanto no caso do motor é a velocidade pelo torque. Então aqui a gente está trabalhando sempre com curva de regulação de tensão, que é VT por IA. Então, nesse caso aqui, a gente vai lá e aplica também os nossos circuitinhos, né, nossas leis de circuito. Então eu posso escrever o VT em função de IA e RA e IA, mesma coisa aqui, né, queda de tensão. A gente tem esse cara que sempre vai estar aqui porque é gerador, né, que é a tensão na armadura em função da velocidade. E esse fluxo aqui também depende da corrente de campo, né, que a gente tem aqui. A gente sabe a relação entre essa tensão terminal e a corrente de campo porque está em paralelo. E a gente tem
a tensão em cima do enrolamento total aqui e a soma das correntes. Então, nada aqui é absurdo. Todas essas equaçõezinhas são bem simples. Bem, a tensão desse gerador, ela vai cair por dois motivos. Então, a primeira é a queda de tensão em cima desse cara, né? Porque minha carga vai drenar uma corrente que vai sair daqui, né? É essa corrente que vai dar essas duas. Então, vai ter uma queda de tensão. E a gente tem aquela reação de armadura que a gente já discutiu, que ela sempre vai estar aí. Ela atrapalha não só no caso independente, ela vai atrapalhar em todos os casos. Certo? Bem, então vamos olhar aqui. Tenho a minha curva de magnetização, né, que era isso daqui, e tinha a minha curva da minha tensão terminal pela corrente de campo. Como que eu obtenho a minha curva de regulação nesse caso? Bem, basta olhar, né, primeiro sem a reação de armadura, né, basta olhar que a diferença entre o ponto que eu estou operando, né, a reta que eu estou operando aqui, e a reta da curva de magnetização vai ser sempre a minha queda de tensão, né? E aqui tem a prova disso, né? Eu tenho esse cara e eu tenho esse cara. Se eu reescrever eles, eu consigo chegar nisso daqui, que é exatamente a variação de tensão na armadura. Ou seja, é exatamente R, A e A. Okay? Dá para partir de qualquer uma das duas e chegar na mesma coisa. Então, basicamente, o que isso aqui está me falando? Se eu tenho esse cara aqui, e eu sei eu consigo obter o VT, certo? Se eu tenho esses valores. E, de novo, o que é a nossa curva de regulação? É VT por IA. Então, se eu já estou obtendo aqui o VT e o IA por causa dessa diferença aqui, sabendo que tudo é IA, essa aqui é a parte relacionada à queda, que é entre a curva e a curva de magnetização, e o resto é VT, basta eu ir mudando o ponto e eu consigo construir, certo? Então, é basicamente o que está aqui. A gente faz uma varredura. Então, eu vou diminuindo aqui esse ponto. Vou diminuindo. E eu sei que para cada ponto aqui vai ser o ΔVA, certo? E aqui vai ser o VT. Como o RA não vai mudar, fica fácil de calcular o valor, certo? Então, eu construiria uma curva que tem esse formato aqui. Então, se a gente fizer essa computação aqui, a gente chega nessa curva. O que é interessante dessa máquina aqui, também já olhando para essa curva? É o que acontece se o terminal da carga estiver em curto-circuito. Então, foi lá, aconteceu algum problema, deu um curto-circuito lá onde estaria a minha carga nos terminais dessa máquina. O que vai acontecer, né? A minha corrente de armadura vai ser a corrente de curto-circuito, que vai ser a tensão de armadura dividido pela minha resistência de armadura, que vai seguir essa curva aqui, né? A gente sabe. Só que o VT vai ser zero e a resistência vai tender a zero. O que acontece nesse caso aqui? Eu coloquei o curto. Minha tensão vai tender a zero. Por mais que a minha corrente fosse tender a infinito por causa da tensão que eu tenho ali, o que acontece com esse curto? Ele vai desmagnetizar a máquina. Que é exatamente o que acontece nesse pontinho aqui. Aqui é I de curto-circuito. Aqui dá para ler melhor, short circuit. O que acontece? Se eu levo a minha tensão a zero, eu começo a cortar o campo. Então eu levo a tensão a zero. Por mais que seja um curto-circuito, eu estou tirando o meu campo. Se eu estou tirando o meu campo, eu estou tirando a tensão induzida. Uma coisa começa a trabalhar com a outra e minha corrente não vai ter uma explosão que vai queimar equipamento e tudo mais. Ou seja, a gente fala que essa máquina aqui ela é autoprotegida contra curtos-circuitos. Inclusive no laboratório a gente costuma fazer esse teste, que é literalmente ir lá e dar o curto-circuito e ver que não acontece nada com a máquina. Ela vai continuar girando, né, porque é um gerador, mas você simplesmente vai parar de ter tensão induzida e corrente de campo. Ela vai ficar zerada. Isso é um negócio bem interessante. Aqui tem a comparação, né? Então a gente tinha aquela curva de regulação pro cara independente, que eu falei que ele caía bem mais do que os outros, por mais que lá não tava dando pra ver tanto. E aqui a gente tem esse cara no shunt aqui. Ok? Então ela cai bem mais.
Principalmente porque aqui, né, aquela queda de tensão vai influenciar na tensão que eu vou ter em cima do meu campo. Enquanto no independente não, meu campo não está dependendo daquilo, certo? Então por isso que dá essa diferença maior. E aí a gente também pode fazer, igual a gente fez antes, né, uma queda de tensão associada àquela reação de armadura, né? Que por mais que eu tente compensar, ela ainda vai estar um pouco lá. E se eu não tiver uma compensação ou ela não for bem feita, ela vai ter um efeito ainda maior. Então é a mesma coisa, né? É lembrar que a minha corrente de campo vai dar uma diminuída em função dessa minha corrente de campo da reação de armadura que vai desmagnetizar a máquina. Que é a mesma coisa que eu expliquei, funciona exatamente igual. E como que a gente constrói aqui nesse caso? Antes, né, a gente pegava esse cara aqui, né, e tirava o ΔVA, RA, IA e o VT daqui. Agora a gente tem que levar em conta a reação de armadura. Então o que a gente faz? A gente ainda traça esse cara aqui, né, que seria esse CA. Só que agora a gente também traça um BC, que aí a gente tem que saber o quanto de porcento que essa corrente é da corrente de campo. Geralmente dá para ter essa noção dependendo da máquina. Então a gente traça aqui o RA, traça aqui a porcentagem dessa corrente de reação de armadura, e aí a gente desloca esse triângulo mais para baixo até o meu vértice estar dentro desse cara. Então agora a gente tem um valor menor aqui, né? Tanto de VT quanto de IA. Então a gente vai mudar aquela nossa máquina. E aí é a mesma coisa igual a gente fez pro outro. Você vai repetindo isso para cada ponto, né? Então você fez isso para um ponto, você abaixa. Viu onde bateu o outro, pega de novo, traça o RA, o IA, traça a parte da reação de armadura, fecha o triângulo, traz o triângulo para dentro. Pegou o próximo ponto, traça o AC de novo, traça o BC, traz para dentro. Se a gente fizer isso, né, infinitamente, né, que é isso daqui, e jogando esse triângulo sempre para dentro, a gente vai chegar na curva de regulação com a reação de armadura, que é essa daqui de dentro, né? Ou seja, ela vai cair mais ainda por causa da reação de armadura. Ela vai ficar com esse comportamento de queda ainda pior. E aqui está só comparando de novo com a estação independente. Então, agora eu vou fazer o exercício, né, o exemplo e depois passar a tarefa. Mas recapitulando, é basicamente isso. Então, o que a gente viu? A gente viu que tem vários tipos de ligação. E a gente vai começar a falar primeiro dos geradores. Então, a gente sempre vai estar preocupado com a curva de regulação de tensão, que vai relacionar a tensão terminal com a corrente de armadura. No caso da independente, a gente viu que só vai cair por causa daquela queda, né? Se a gente não levar em conta a reação de armadura, senão vai cair um pouco mais. Porque eu vou estar alimentando separadamente a parte de campo e a parte da armadura. E, no caso shunt, a gente vai ver que a influência nessa queda de tensão é ainda maior da corrente, porque agora a minha corrente de campo vai depender da tensão que eu tenho lá. Então ela vai abaixar ainda mais, ok? Bem, o exercício aqui é esse, né, que é de estação independente, que a gente não fez nenhum, a gente fez um de gerador shunt, né? E ele tem esse enunciado aqui. Então basicamente o que acontece, né? Ele dá aqui a curva de magnetização, né? Aqui tem os dados, aqui tem ele desenhado, mas para ficar mais fácil também de ver. Ele dá os parâmetros da máquina. E ele fala qual a velocidade da máquina e como que ela está ligada, que é a estação independente. E aí ele fala qual é a corrente de campo e qual é a resistência da carga. E aí ele pergunta esses caras aqui. Então primeiro, qual é o KFI dessa máquina? Então esse aqui era só da máquina e o fluxo. Então a gente tem esse modelinho para esse cara, né? Como que a gente transforma esse 1200 em radiano, né? 1 RPM é 2π sobre 60, né? Então a gente multiplica aqui, a gente chega em 125,66 radiano, que é o que a gente usa nessas contas. Então, pela curva de magnetização, né, a gente vê que para uma corrente de campo de 0,8, eu tenho uma tensão de 114, né? Ou por aqui também, 114. Então eu sei que o meu EA vai ser 114. E eu tenho a velocidade, eu consigo calcular o KFI por aquela nossa formulazinha. Basta dividir. Então a gente chega nesse valor aqui, certo? Lembrando que ela também pode ser calculada assim, mas isso aqui que importa. Bem, e o B? Qual que é o B?
O B ele pergunta qual é a tensão de armadura e a corrente de armadura. Bem, se eu tenho esse cara aqui e eu sei que eu vou ter nesse cara aqui, né, o EA menos a queda em cima da armadura, menos a queda em cima da carga tem que dar 0, eu posso reescrever dessa forma. Eu sei qual é o ponto que eu tenho de EA que ele está trabalhando, né, que é 114, isso aqui inclusive já é a resposta ali. Só preciso calcular o IA, que é essa relação. Então, basta fazer V igual a RI. Eu sei o valor de V, que vai estar aqui em cima desses dois caras, eu somo eles, divido, eu tenho a corrente. Certo? E, se eu quiser a tensão terminal ali, né, eu posso multiplicar. Né? Ele não pede isso, mas aqui é para mostrar essa diferença da tensão terminal e a queda de tensão na armadura. A armadura está gerando 114, mas a tensão terminal na verdade é só 103,64. Que eu posso obter multiplicando a corrente que está passando aqui, né, que é a de armadura, pela resistência da carga. E o resto é a queda de tensão na armadura. Então a gente vê que trabalhando nesse ponto aqui, que já está mais para o final da minha curva de magnetização, a gente tem uma queda de 10 volts, que é um valor relativamente aceitável, dependendo do ponto de operação que eu colocar essa máquina como nominal. Vários dos equipamentos não vão ter problema com uma queda de tensão só de 10 volts, se eu estiver partindo de uma tensão mais alta mesmo, já prevendo essa queda. E a última coisa é torque e potência. Então, o torque, a gente usa aquela nossa formulazinha também, né? Eu tenho KFI e eu tenho IA, é só calcular direto. E a potência da carga, basta usar a tensão que eu tenho aqui, que agora eu já calculei, né? Desse cara, mas se você não quisesse calcular, você tem a corrente e tem o valor da resistência, você pode calcular por RI ao quadrado, vai chegar na mesma coisa. E a última coisa que ele mostra aqui, né, que também não pede, mas é interessante de ver, é o rendimento. Então, ele calcula aqui a potência total de entrada, né, que é essa daqui, e ele compara com a perda, com a potência consumida na carga. Então, isso daqui seria basicamente o nosso rendimento. Mas, de novo, né, aqui ele não está considerando outras perdas que estão envolvidas. Ele está considerando só a perda na resistência aqui da armadura e o valor da carga. Mas é um jeito de olhar aqui o rendimento também. Bem, então, o exercício foi esse. E aí a tarefa que eu quero que vocês façam é que vocês repitam esse exercício. Vocês vão fazer isso aqui de novo. Não precisa calcular rendimento, não precisa calcular essa parte de tensão terminal, que é a de tensão, é só o que pede no enunciado mesmo. Só isso daqui. E eu quero que vocês calculem para uma velocidade de 800 RPM agora. Ao invés de fazer ele com 1200 RPM, igual foi, agora é com 800. Lembrando daquilo que eu falei no começo da aula. Né? A relação desse cara aqui com a velocidade é linear. Então, se era 1200, a minha curva de 800 vai estar aqui embaixo. Basta usar a regra de 3 para obter os pontos de interesse que vocês precisam. Ok? Bem, é isso. Na próxima aula a gente vai falar dos outros dois tipos de gerador, que é o gerador sério e o composto, certo? Antes da gente mudar para motor. E é isso daí, então. E qualquer dúvida, lembrem que vocês podem me mandar um e-mail. Beleza? Então, até a próxima e valeu!